igrejinha, no nosso ponto, nós temos também os cultos das quintas-feiras lá em Irajá. E nós temos aqui uma consagração que é de 8 às 10 da manhã, no domingo. E depois de 10 até mais ou menos 11h30, nós fazemos aqui um estudo bíblico. Aí 8 é lá, sábado e aqui às 9, inicia às 9, 9 às 10, depois de 10 às 11. A gente faz aqui uma roda, e aí os irmãos, eles têm muitas dúvidas, né, irmãos? Porque quando nós estudamos a Bíblia, na verdade, é a fonte de tudo, né? A gente tira todas as dúvidas, porque a Bíblia, na verdade, irmãos, ela é uma revelação. Ela não é um livro que nós estudamos para nós aprendermos uma ciência. Ela, na verdade, é uma revelação de Deus. Então nós temos sentimentos, pensamentos, nós temos nossas escolhas, nossas dúvidas, nossos medos, nossas dificuldades, fragilidades, fraquezas. Nós somos seres humanos. E quando nós estamos lidando com tudo isso, nesse mundo aí fora, nós precisamos de uma força espiritual para poder nos suprir. Porque quando nós estamos com fome, com sede, nós alimentamos nossa carne. Então, fisiologicamente, aquilo vai sendo nutrido e a gente fica de pé, a gente tem força para acordar, para viver, para andar, para correr. Agora, e ter força para resistir? Às vezes, uma palavra dura, pesada. E ter força para resistir, às vezes, algo que você não esperava contra você, contra a sua estrutura emocional. Como é que a gente resiste? Como é que a gente se alimenta? É bebendo uma água? Não. É a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo. É essa conexão. É quando Jesus ele vê que você não vai ter força para resistir, então ele começa a te trazer e me trazer, para nos dar a oportunidade de nós sermos alimentados por esse pão da vida, que é o Espírito Santo de Deus, por essa água da vida que supre todas as minhas necessidades. Então agora, ser alimentado por ele é uma questão de escolha individual. Isso é fora o íntimo. Nem pastor, nem uma igreja, nem um ministério, nada vai fazer por você aquilo que é você que precisa fazer. Quando Jesus ele curou, restaurou a vida de uma mulher chamada Maria Madalena, ele falou assim: minha filha, vai, ninguém está te acusando mais, esse peso de culpa já foi tirado, vai e não peques mais. Então ele não fala vem. O Senhor um dia revelou isso para mim. Ele nunca te impõe nada. Ele nunca diga, vem, é para tu fazer isso, é para tu fazer aquilo. Não, ele te mostra o que precisa ser feito. Então agora somos nós que decidimos largar todo esse peso, esse fardo, e falamos assim: agora eu quero me posicionar como um filho, e te quero, Deus, como um pai. Então agora Jesus ele vai se revelar para a sua vida. E aí você começa a ser alimentado por ele, porque tu vai entender que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é constituído por ele na nossa vida, por mais que nós não tenhamos essa percepção. Então agora você vai viver em espírito. Por quê? Porque até quando você dá um passo diferente daquilo que você sabe que ele quer, aquilo te constrange, porque o amor de Deus ele realmente nos constrange. Então você começa a rever os seus valores, rever quem você é diante de Deus. E quando um homem ou uma mulher decide isso, irmãos, as portas do céu se abrem, porque agora é ele quem vai te guardar. Agora não existe mais inimigo contra a tua vida, porque os teus inimigos passam a ser inimigos dele. Então agora é ele que toma a frente da sua vida. Então vale a pena servir esse Jesus. Eu não sei por qual motivo ele te trouxe, mas sabe que ele está cuidando de você só pelo fato de você ter entrado por aquelas portas ali. Isso é o cuidado dele com a sua vida e com a minha vida. Amém? Vamos assim abrir nossa Bíblia no Salmo de número 23, que é a palavra dessa noite. Salmo de Davi, que é um salmo bem conhecido. Nós vamos aprender com esse homem de Deus, esse homem que conseguiu, ele decidiu dentro dele seguir a Jesus, seguir o Espírito Santo e ouvir a voz dele. Salmo 23, Salmo de Davi. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, é só olhar para a tela e diga amém também. Amém. Salmo 23, que assim nos diz o Senhor. O Senhor, Ele é o meu pastor,
e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso, aleluia, e refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, do nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado, eles me consolam. Prepara-me agora, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, ele transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Meus irmãos, são apenas 6 versículos, mas o poder, a profundidade com que o Espírito Santo fala conosco é muito grande. Entenda o seguinte: a grande dificuldade do ser humano, ou a grande virtude do ser humano, depende de como ele se posiciona, é nós conseguirmos estar na presença de Deus, estarmos diante do Espírito Santo de Deus e tornar Deus concreto na nossa vida, não abstrato. Quando nós aprendemos a separar as orações, nós aprendemos que existe o sujeito abstrato, que não aparece ali, mas que está ali. E Jesus, ele é um Espírito. Entenda que para você se conectar com Ele, para você andar com Ele, para você viver com Ele, a nossa consciência, ela tem que ser muito vívida, viva para Ele. Ou seja, tudo que acontecer na minha vida, eu vou aprendendo a atribuir a Ele. A palavra de Deus diz, Gênesis até Apocalipse, ela nos mostra um Deus invisível, o Espírito. Ninguém adora a Deus na carne, humanamente. Os homens, quando estão sem conhecimento de Deus, eles precisam de imagens, eles precisam de coisa que tem que se ver, tem que se sentir, eles precisam de protocolos. Faça um copo d'água aqui, toma aqui, ó, isso aqui foi ungido, toma aqui, leva para tua casa. O homem parece que precisa de uma alavanca que ative a fé dele. Por quê? Porque nós somos fracos, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, Deus, Ele nos chama de bichinhos de Jacó, porque Ele conhece a nossa fragilidade. Ele, quando veio nessa terra, Ele precisou incorporar no ser humano para sentir o quanto era forte o poder da tentação, da sedução. E Ele nos ensinou a vencer toda a tentação e sedução do mundo que nos afasta do Deus, do Pai. Então, na verdade, quando Ele, por 40 dias, caminhou no deserto, tendo escassez de comida, de água, de companhia, andava sozinho, na solidão, não tinha ninguém para conversar. Então, ali ele teve todo tipo de tentação que um homem pode ter. Só que ele tinha o poder, a fé, a consciência de que Deus era com ele. Então ele era o tempo todo consolado, o tempo todo alimentado por Deus. Porque certa vez ele disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ali ele estava dando a senha, a chave, de que a palavra de Deus, que sai do Espírito Santo, é o que alimenta a nossa alma. E uma vez a nossa alma estando alimentada por Ele, nós não temos necessidade de nada que é externo desse mundo. Então a Bíblia vai dizer agora, onde está, meu filho, o teu tesouro, aquilo que você considera valoroso para você, ali vai estar teu coração, teu sentimento. Então significa, se você colocar o teu sentimento em algo que é tangível, numa pessoa, se aquela pessoa sair da tua vida, ou aquele bem for tirado de você, vai um pedaço de você junto. E Ele não quer que você ame mais aquilo que pode perecer do que Ele que é eterno. Ele não quer que você troque aquilo que é pequeno por aquilo que é grande e poderoso. Isso tudo Ele faz e nos revela por amor à nossa alma, por saber que nós somos fracos, mas Ele é forte, Ele é poderoso.
e Ele pode nos levantar de onde nós estivermos caídos. Então agora, quando eu entendo isso aqui na palavra de Deus, se eu for um ser inteligente, e eu estava estudando a palavra inteligente, que é inter, ligere do latim, escolha, entre escolha. Então ser inteligente é simplesmente ter a melhor escolha diante de um fato. Então agora, quando você vai meditando na palavra, a atitude mais inteligente é se entregar para esse Jesus, é querer conhecer o reino dele, é querer beber dessa água, comer desse pão, é querer se entregar para ele. Então agora, talvez eu fique 1 hora olhando coisas aqui da vida dos outros, ou fique 10 minutos bebendo dessa fonte de água. O que é mais inteligente? É você que vai escolher. Talvez eu fique aqui prestando atenção em coisas que em nada me acrescentarão, só me contaminarão, porque eu nem sei se é verdade. E estou trocando isso aqui, que pode ser hipoteticamente uma mentira, por uma verdade eterna, que mudou destinos das pessoas, mudou vida de pessoas, que pode mudar a minha vida e o meu destino. Então qual é a atitude mais inteligente? Mas ninguém vai escolher por você, é você que vai escolher por você. Então agora ele vai dizer na palavra dele: conhecereis a verdade, e essa verdade me libertará. Isso pode estar doendo em mim, porque eu fico 3 horas no Instagram, mas é essa verdade que vai me libertar, se eu aceitá-la. Então entenda que Jesus nunca invade a vida e a escolha de ninguém. Ele diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e eu bato. E ele diz: se tu abrires, no condicional, eu entrarei e você vai ceiar comigo. Mas não, Senhor, eu prefiro ceiar com uma pessoa que me engana, que mente, que me trai, uma pessoa que só me usa. Eu prefiro ceiar com ela. Então, filho, você vai comer das migalhas dessa terra, e eu tenho para você um banquete celeste, uma vida plena de paz. E aí eu volto a perguntar: de quem é a escolha? A escolha é nossa, irmãos. Então as igrejas estão lotadas. O evangelho hoje, a maioria da população daqui a 5 anos vai ser evangélica. Então se aumenta-se o número de evangélicos, ou que teoricamente seriam as pessoas que seguem a Bíblia, por que aumenta diretamente proporcional à mentira, à violência, à falsidade, ao engano, à traição, à decepção? Se aqui é a fonte de vida, por que aumenta a fonte de morte? Se aqui é a fonte da verdade, por que aumenta a fonte da mentira? Alguma coisa está errada, pode ter certeza. São as escolhas dos irmãos, das pessoas, dos cristãos que têm vivido na presença de Deus. Ele diz na palavra dele: ou você é frio, ou você é quente. E aí ele usa uma terminologia muito assim repugnante, porque aquele que for morto, quem sabe eu vomito, ele joga fora. Por quê? Porque aquilo que é morno não serve. Porque ou você escolhe não seguir de forma inteligente a minha verdade, ou você escolhe seguir em verdade, porque é a única forma de eu te dar vida. Irmãos, e agora, esse homem aqui, Davi, ele entendeu isso desde criança. Ele foi criado entre os irmãos e o pai lia o Torá, a palavra de Deus para eles. Mas não é o ler, não é o saber, não é você ir à igreja, não é você simplesmente ter vídeos sobre a palavra de Deus. É como você se posiciona diante dela. E Davi, pequenininho, ele ouvia aquilo e com uma fé muito viva, verdadeira e inocente. Sabe o que ele fazia? Ele praticava a palavra. Então ele tomava conta das ovelhas do pai dele. E quando ele saía naquele pasto, ele tinha plena convicção que ele tinha que ser completamente honesto, prudente, obediente diante daquilo, porque ele aprendeu que aquele que cria em Deus era obediente. E ele cuidava com o sacrifício da própria vida. Então certa vez um leão, uma leoa, tentou matar uma ovelha dele. E ele pegou um cajado, pegou o que ele tinha na mão e ele enfrentou. Então aquilo ali era improvável, mas ele cria em Deus, ele ia em nome do Deus de Israel que ele tinha aprendido. Ele colocava em prática aquilo que ele ouvia, porque o coração dele era obediente. E certa vez Deus mandou Samuel, o grande profeta, como se fosse hoje um pastor muito usado, ia numa província bem distante de onde ele morava, e disse assim: vai lá,
porque aprouve a mim escolher aquele pequenino, uma pessoa que é filho de Jessé, da casa dele. Falou até o nome do pai. Não é que ele era honrado por causa do pai, o pai foi honrado por causa dele. Porque quando você está cheio do Espírito, tudo na sua vida começa a ter honra, prosperidade, porque o nome de Jesus vai estar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Aquilo que era vergonhoso vai virando honroso por causa de você. Você muda a tua história e dos outros que estão à tua volta, só por você ter crido nisso. E aí Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi e ele se torna um futuro rei de Israel. Mas aprenda uma coisa, isso precisa ser interiorizado. Quando você é chamado por Deus, e Deus derrama sobre você o dom, o óleo, a verdade dele, é você que tem que se condicionar àquele chamado. Você vai ser provado, você vai ser testado, você vai ser tentado, você vai ser afrontado. Mas é você que vai dizer para Deus em cada momento que você crê na verdade dele. É você que vai se posicionar, irmãos. Porque todos aqueles que se tornaram heróis da fé, que tiveram sucesso com Deus, que glorificaram o nome de Deus e testificaram o seu chamado, eles foram testados ao extremo, irmãos. Porque provar que nós amamos não é de palavra, de boca. Os homens não. Os homens dizem eu te amo, mas no primeiro momento que é uma oportunidade, talvez eles te decepcionem por ter encontrado um amor maior, ou algo que é mais valoroso, e eles não cumprem com a sua palavra. Agora esse Deus não, ele é fiel. Quando ele diz que ama, ele ama, e o amor dele é incondicional, não tem condição para te amar. Ele te ama porque te ama e quer cumprir na tua vida os projetos que ele tem. Então, por mais que eu peque e erre, seja fraco ou decepcione ao Espírito Santo de Deus, ele vai continuar nos amando. Por quê? Porque ele não pode se comparar ao mortal. A palavra dele é viva e eficaz, é verdadeira, ela se cumpre. Então quando ele diz, se você deixar de me amar, eu não vou poder cumprir na sua vida aquilo que eu prometi. Mas se você continuar me amando, o mundo, as pessoas e você vai provar das maiores riquezas dos céus e da terra, porque tudo vem de mim, tudo está nas minhas mãos. Você vai ver 1000 caindo ao teu lado, mas você não. Você vai ver as coisas acontecendo com os outros, mas contigo não, porque lá no fundo do teu coração, assim como Davi, ele amava esse Deus, ele obedecia esse Deus, e todo aquele que ama não é de palavra, ele se comporta como quem ama, ele obedece a palavra, ele obedecia esse Deus, irmãos, porque dentro dele existia um sentimento verdadeiro, e é isso que ele procura nos corações. Os meus olhos procurarão os fiéis dessa terra, aqueles que creem com fidelidade, que não se vendem, que não se trocam, que não deixam o seu coração ficar colocando sentimentos ali em migalhas, às vezes mendigando migalhas de sentimento, de atenção de pessoas. Com isso a gente está crucificando Cristo, dizendo, o Senhor não tem vida, porque a minha vida é naquela pessoa, ou naquilo que eu tenho que conquistar. Por isso que os homens sofrem, porque colocam o coração no lugar errado. E essa culpa não é de Deus, essa culpa não é da igreja, essa culpa não é do Evangelho, essa culpa não é de ninguém. Sou eu que tenho que decidir por amar a Deus. E aí Davi, ele começa falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Por que ele fala isso? Porque ele vivia isso. E o salmo, como é que ele era composto? Era entre ele e Deus, ele era um arpista, um exímio arpista. Então vinha nele o sentimento de subir uma elevação sozinho e começar a tocar aquela harpa e começar a entoar, e o Espírito Santo ia tomando ele, e os sentimentos mais íntimos e profundos dele iam sendo tocados e subindo numa harmonia suave a Deus. Isso é o salmo. E o salmo, ele é a própria boca de Deus falando conosco, porque foram feitos por pessoas que realmente vivenciaram aquilo.
É como se uma bênção chegasse na tua mão, alguma coisa improvável, alguma coisa impossível. E de repente, quando você vai lá, aquilo acontece contigo. E você fosse assim para uma elevação, lá para a Floresta da Tijuca, no meio do mato, você começasse a tocar do jeito que você soubesse, e começasse a cantar para Deus. Muitos iam achar que você estava louco. Só que aquilo ali é tua intimidade com Deus. E aquilo ali fica registrado na memória, porque aquilo vem de Deus para você, e agora está saindo de você para Deus. E é isso que o Senhor procura: corações fiéis, que tenham louvores fiéis, palavras fiéis, atitudes fiéis, pensamentos e sentimentos fiéis. É isso que Ele quer na sua vida. Por isso que o Evangelho é tão denegrido, é tão depreciado, porque o Evangelho, quando nós vamos corroborar, testificar se aquilo tem verdade, quando você vai ver, as pessoas não têm a verdade daquilo que elas expressam, irmãos. Mas aquele que luta para ser verdadeiro dentro da palavra, esse se alcança esse Deus verdadeiro. E Davi continua falando aqui: refrigera minha alma, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Entenda que o nome de Deus, quando está sobre uma pessoa, o Senhor zela pelo nome dele. Por isso que muitas vezes Ele te dá livramento. Por isso que muitas vezes a misericórdia dele te alcança. Porque quando você zela, quando você se posiciona com esse Deus em espírito e verdade, o bom nome que está sobre a sua vida guarda tudo que você tem, guarda a tua casa, guarda a sua família. Você estende a tua mão e você começa a clamar e orar, e os anjos do Senhor vão trabalhando ao teu favor. Vale a pena servir esse Jesus. Acredite, Ele tem te chamado e Ele te trouxe aqui essa noite para te dar mais um pouquinho de injeção, de ânimo, de verdade, de intimidade com Ele. E você vai sair daqui diferente da forma que você entrou aqui, porque o Senhor está aqui essa noite. E aí Ele continua falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. É como se Ele dissesse assim: Senhor, eu sei que nessa vida eu não vou ter só alegrias, momentos felizes, não. Virão provas que me submeterão aos meus limites emocionais, físicos, mentais. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E não é o homem que eu vou recorrer, e não é a mulher que eu vou recorrer. Eu vou recorrer ao Senhor, porque o Senhor é vivo. Se Tu foi vivo, Senhor, para me mostrar lá no passado que eu venci coisas que eram impossíveis de serem vencidas, como é que agora o Senhor vai mudar? O Senhor não é homem para mudar. A mesma promessa que o Senhor me deu é a mesma contínua que o Senhor vai me dar até o último dia da minha vida. Então eu não terei medo, eu não olharei para trás, eu não sucumbirei. E essa é a promessa que esse Deus me dá, te dá e dá para todos aqueles que ouvem e creem na palavra dele, irmãos. Muitos desistem pelo caminho, por quê? Porque não tem as suas necessidades supridas dentro daquilo que ele entendia como bênção. Acredite, o Senhor, Ele diz: busca primeiro o meu reino, assim como esse homem aqui, e todas as demais coisas sou eu que vou fazer, sou eu que vou prover para a tua vida. Olha, quando a gente vê uma coisa que não acontece dentro das nossas expectativas, a gente começa a ser tomado por ansiedade, a sofrer por antecedência, a acreditar que tudo vai dar errado. Isso faz parte da natureza humana. Mas quando você tem esse Espírito Santo aqui, você entrega para Ele e descansa nas mãos dele. Porque até se for para eu ser envergonhado, é porque Ele quer tirar proveito daquilo em alguma coisa. Porque você pode cair uma vez, ser envergonhado ou humilhado, mas quando você for honrado, o nome dele que está sobre você é honrado junto. E as pessoas não entendem como pode. Era para acontecer isso com ele, com ela, e conseguiu superar. Aquilo ali glorifica o nome de Deus. Então entenda que até quando você é provado, tem um propósito. Tem um propósito. Acredite, creia. Ele te trouxe essa noite para te falar isso. E aí ele continua: prepara-me uma mesa, Senhor, na presença dos meus adversários. Versículo 5. Por acaso você sabe quem são teus adversários? Se você abrir a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 6, ele diz que você e eu não lutamos contra algo que é humano, carne e sangue. Não é aquela pessoa, é o que
que está dentro daquela pessoa. Porque aqueles que não temem a Deus, aqueles que não adoram a Deus, eles são guiados pelas suas naturezas, pela sua própria mente. Então até o teu crescimento vai incomodar pessoas. Até quando você alcança alguma coisa que aquela pessoa queria alcançar, aquilo vai mexer com a estrutura dela ao teu respeito. E o Senhor, Ele vai sondando os corações. E Ele diz assim: meu filho, vai por aqui, porque aquela pessoa ali que você não sabe o que tem dentro do coração, eu vou te proteger do que tem dentro dela. Não é ela, é o que tem dentro, aqueles sentimentos malignos, maliciosos, ambiciosos, que tentam te destruir. Mas agora eu vou te prometer, e digo para você, se você crer aqui como diz a Escritura, os teus inimigos serão meus inimigos. E por que Davi diz aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários? Porque você não tem o sentimento de destruir pessoas, você não bate com a mesma madeira que a pessoa te bate, ou você não tem a intenção de fazer o mal que aquela pessoa quer contra você, não. Porque você conheceu um Deus que é amável e misericordioso, que você não precisa usar as tuas mãos, porque o Senhor diz na palavra: os anjos do Senhor são eles, eu darei ordem ao teu respeito, para que eles te guardem e te protejam. Então agora olha só a inteligência de Davi: bota todos eles numa mesa, Senhor, e que eu possa servi-lo, ele coma daquilo que é meu, e unge a minha cabeça com óleo, ou seja, me honra diante deles, só para eles aprenderem quanto vale a pena servir a Ti, Senhor. Então você passa a ser o exemplo das pessoas, porque o amor quebra cadeias. Quando alguém te desejar mal, ame essa pessoa. Quando alguém tiver uma intenção ruim contra você, ore por ela. Quando alguém estiver cheio de razão contra você, você perdoe e dê razão para ela. Porque é melhor se manter com o amor do que você lutar por razão nessa terra. Essa é a sabedoria que Davi tinha. Por quê? Quem é que ensinou isso para ele, irmãos? Ele tinha uns 7 irmãos, ele tinha parentes, ele tinha primos, ele tinha vários judeus que aprendiam da palavra. Mas por que só ele? Porque ele escolheu amar a esse Deus. É isso que o Senhor está falando essa noite. É você que vai escolher, é você que vai se submeter à minha palavra, para que tudo isso aqui se cumpra sobre a sua vida. E um dia você vai estar servindo as pessoas que desejavam mal contra você. Um dia as pessoas vão estar dependendo de você. Só que você não vai se gloriar por aquilo. Você vai honrar o nome de Deus naquela circunstância, para que você possa saber que esse Deus vai estar contigo até o último dia da tua vida e que vale a pena servir a Ele. Amém. E aí ele continua: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque à medida que você vai tendo a glória de Deus na sua vida, você vai sendo participante de forma concreta desse Deus. Você vai comendo desse alimento, irmãos, e você não troca ele por nada e nem por ninguém. Nem por ninguém. Mas pastor, isso é muito difícil para um ser humano. Não, né, não, irmãos. Acredite, a nossa capacidade mental, a Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio de tudo que é colocado diante de nós. Nós emitimos um juízo de valor e uma sentença. A Bíblia diz que nós somos como deuses nessa terra. Ou seja, nós estamos nesse mundo real. E tudo aquilo que você semear, você vai ceifar. Tudo aquilo, a porta que você bater, ela vai se abrir ali. Por quê? Porque o homem só faz aquilo que ele quer. Ele só valoriza aquilo que ele coloca em primeiro lugar na sua vida. Então Jesus, ele foi muito claro quando ele disse: você busca primeiro, meu filho, o meu reino e a sua justiça, não a justiça dos homens, porque se eu for pelo caminho errado, eu não vou ver a glória de Deus na minha vida. Não que Ele não queira glorificar o nome dele sobre você, Ele quer até mais do que você, mas depende de como você se coloca. Por isso que Davi foi honrado e todos da família dele serviam a ele. Os primos eram generais, os sobrinhos trabalhavam nas cocheiras dos cavalos, mas tudo foi entregue para Davi. E por quê? Porque ele tinha um coração
segundo a vontade de Deus, em conformidade com o que Deus queria. Ele andava no centro da vontade de Deus. Esse é o dever de todo homem, de toda mulher, de todo pastor, de todos aqueles que tomam conhecimento dessa verdade. Então não é que o mundo, as igrejas estejam erradas, são as pessoas que ouvem a palavra, que não se posicionam como o Senhor quer. Então é uma noite de reflexão, é uma noite onde o Senhor quer abrir portas sobre a tua vida. Ele está entregando uma chave na tua mão e te dando a senha, te dando ali o segredo de como se posicionar diante dele. Agora, dessas portas para fora, é entre você e o Espírito Santo que está aqui. Ele sabe o que você tem passado, vivido, quais são suas demandas. E Ele está dizendo para você: as suas demandas, eu quero que sejam também minhas demandas. Mas deixa eu te encontrar com vestes limpas. Deixa eu te encontrar com uma noiva no altar, que esteja desejosa, esperando aquele noivo. Se você se posicionar assim, eu entrarei e tu cegarás comigo. E todos aqueles que se levantam, não tem que se levantar, todos eles verão o meu poder sobre a tua vida. Eu quero essa noite mudar o teu destino, a tua vida, a tua história, mudar essa circunstância. Agora, é como você vai sair daqui, carregando essa palavra, carregando o Espírito de Deus que está aqui essa noite. E para finalizar, ele diz assim: olha, e todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu habitarei. O verbo está aqui, o sujeito eu. Sou eu que habitarei. Não é ninguém que precisa ficar me empurrando, e nem o Senhor que tem que ficar pegando na minha mão, porque eu estou me vitimizando. Eu tenho consciência do que eu quero para a minha vida. É isso que Davi está falando aqui. Eu buscarei a face do Senhor. Eu terei prazer de meditar na palavra, prazer de saber sobre Deus, de conhecer Deus, de orar mais, de buscar mais a face dele. Porque o maior beneficiado nisso serei eu. Porque o maior sinal de amor próprio é quando eu amo a Jesus. Porque agora, me amando, é verdade que tudo que está na minha volta é Ele que vai cuidar, irmãos. Amando a esse Deus, eu estou me amando. E quando eu amo a esse Jesus, Ele diz aqui: eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, nada, porque sou eu que cuidarei de tudo. Se tem medo do assalto, da bala perdida, não tenha medo, porque nada acontece sem que eu permita. Não ande apavorado, não ande preocupado e nem preocupado, porque sou eu que cuidarei da sua vida, porque estou vendo dentro do seu coração esse desejo ardente de me conhecer. E quando você decide isso dentro de você, a tua história muda, e ela vai mudar a partir dessa noite, em nome de Jesus. Glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma salva de palmas.